Bem-vindo, pessoal. Hoje, 23 de dezembro de 2024, eu sou Henrique Albergaria. Esse é meu canal Alberto Te Espera. Esse final de semana eu estava conversando com os colegas e a respeito saiu o assunto da Libertadores e do pênalti que não foi marcado para o Atlético, e aí nós discorremos sobre árbitro. E aí eu lembrei nas histórias que eu li no jornal aqui de Folha de Minas, de Belo Horizonte, é antigo, o jornal já não existe mais, falando sobre árbitro. Árbitro, a profissão de árbitro, a gente xinga, reclama que eles são ruins, e eles realmente são ruins. Na média, a maioria dos árbitros, principalmente os árbitros brasileiros, são muito ruins. Mas apitar um jogo de futebol é muito difícil. Eu só apitei uma vez na vida, meio tempo. Foi logo quando eu comecei a jogar. Eu jogava num time, comecei a jogar num time aqui de Belo Horizonte, o Diamante Negro, time de várzea. Eu tinha 15 para 16 anos e fomos fazer o nosso primeiro jogo. Fui fazer a primeira partida, minha primeira partida, onde hoje é o Ouro Minas. Ali era o campo do Matadouro. Nós fomos fazer uma partida e eu, no primeiro tempo, fiquei de fora. Ia ficar de fora, não tinha quem apitasse, aí acabou que eu fui apitar. É complicado. Você tendo técnica é complicado, sem ter técnica é pior ainda. Tá? Eu acabei marcando um pênalti contra o time que eu ia jogar, o Diamante Negro, e o pessoal veio em cima e reclamou. Não, mas estava impedimento. Aí eu virei e falei assim: o bandeirinha marcou? Não, o bandeirinha não marcou. Não tem bandeirinha. Como é que o bandeirinha marcou? Eu falei: pois é, e você quer que eu tenha sentido de profundidade? Eu não consigo saber se foi impedimento ou se não foi. Então o pessoal reclama muito. E aí eu lembrei de uma história. Futebol, antigamente no futebol mineiro e brasileiro existia um torneio que era denominado torneio início. Ele acontecia sempre antes do início dos campeonatos. Uma semana antes acontecia aquele jogo. E era o seguinte, eram jogos eliminatórios, você jogava 20 minutos, 10 minutos cada tempo. Quem fizesse mais gol ganhava normalmente. Se você não tivesse, se empatasse 0-0, 1-1, ou empate que fosse, decidia quem tivesse mais córner a favor, né? Escanteio a favor. Isso em 1935, o futebol amador durou do início do futebol aqui até 1933. Em 1934 foi implantado o profissionalismo no Brasil. Em 1935 eles fizeram num torneio início, eles trouxeram o Mário de Castro. Tinha 4 anos que ele havia parado de jogar. Mário de Castro é um grande atleta do Atlético, do trio maldito, Said, Jari e Mário de Castro, e eles trouxeram para fazer uma homenagem ao Mário de Castro. E fizeram aquilo, todo aquele salamaleque, aquelas coisas que tem, então, homenagear, e chamaram um ex-árbitro. Naquela época era o seguinte, já no profissionalismo, já não era dessa maneira, mas como é que tinha arbitragem? Você não tinha, a federação, a liga, não tinha lá um quadro de árbitro fixo. Ia começar o campeonato, cada time indicava 2 associados dele, ou seja, Atlético indicava 2 associados, América mais 2, Vila Nova 2, e esses caras iam apitar. Então tinha um jogo Atlético e América, quem ia apitar era o indicado pelo Vila Nova. Se fosse, por exemplo, Atlético e Palestra, quem ia apitar era o indicado pelo América. Era assim que funcionava. E isso aconteceu esse Euclides é um juiz do Vila Nova, Euclides Dias. Ele dá uma declaração no dia, enaltecendo o Mário de Castro por um fato que aconteceu. Ele, na declaração, quando sai no jornal, ele diz que isso aconteceu em 26 ou 27, ele não se recordava. Na realidade, pelo que ele conta, não aconteceu. Aconteceu em 28, entre um jogo Atlético e Palestra, do Campeonato Mineiro de 28. Esse jogo termina 2-2. E que o Mário de Castro faz um gol, mas ele claramente faz o gol com a mão. E aí o Euclides Dias me fala assim: não, como é que eu vou fazer? Porque
A torcida do Atlético já toda isso aconteceu no antigo campo do Atlético, o estádio Presidente Antônio Carlos, ali em Lourdes, onde hoje é o Diamond Mall. E ele vira e fala assim, não, como é que eu vou fazer? Eu vou anular esse gol, a torcida do Atlético vai partir para cima de mim, porque naquela época era igual hoje em jogo em várzea. O pessoal invadia campo, a torcida invadia campo e partia para cima do juiz e queria bater mesmo. Ele falou, como é que eu vou fazer? Mas aí ele fala que o Mário de Castro vira e fala assim, não, deu a entender, falou, não, eu realmente fiz com a mão e tal, e aí ele fica tranquilo, falou, opa, hoje eu não vou apanhar, a torcida do Atlético não vai me bater. E é um negócio estranho, porque você vê, hoje tem o fair play, às vezes acontece, às vezes não acontece, mas foi um fair play na época, que o Mário de Castro se acusou, falou, não, realmente eu fiz com a mão. Mas acontece que você vê como é que era o negócio. No mesmo dia, isso foi antes do jogo, de um jogo, eles fizeram homenagem, foi antes de um jogo, pelo torneio início, em que Atlético e Cruzeiro disputaram. E nesse jogo deu um bafafá tremendo, porque o pessoal, o diretor do Palestra, Nelo Nicolai, não concorda com o que aconteceu lá pela arbitragem, porque naquela época era o seguinte, não tinha cronômetro, o juiz não tinha relógio. Então como é que era feito? Era um cronometrista que ficava sentado igual é no basquete, ele fica lá marcando. Terminou, ele apita, deu os 20, tempo era 10:10, deu os 10 minutos, ele apitava, acabou o jogo, terminou. E o pessoal do Cruzeiro reclama, porque justamente teve uma falta a favor do Palestra, né? Quando é cobrada, a bola estava no ar. E o cronometrista terminou e eles foram lá reclamar. Não, porque não podia terminar e realmente saiu o gol. O atacante do Cruzeiro, se eu não me engano, Osvaldo, ele cabeceia, faz o gol, mas o cronometrista já tinha apitado. E deu um bafafá, partir para cima do cronometrista, do juiz, querendo. E às vezes, é o que a gente reclama muito dos árbitros, mas é o desconhecimento da regra. Não tem isso. A única falta, a única coisa que pode ser, que você pode, terminou o tempo, que você pode ser obrigado a estender o tempo, é o pênalti. As faltas não tem. Então, outro tipo de falta, outro tipo de lateral, escanteio, você pode, terminou o tempo, terminou o jogo. Não precisa estender, não. Mas vocês verem como é que vida de árbitro é complicada. Hoje na várzea ainda tem. No futebol profissional não acontece mais tanto. Mas na várzea ainda tem. O pessoal parte para cima e quer partir e obrigar o juiz a bater. Tá? Eu gostaria de